Paz do Senhor Jesus Cristo, louvado seja o nome santo de Jesus para sempre. Glória a Deus. Glória a Deus. Irmãos, paz do Senhor Jesus Cristo. Este é o programa de Volta para a Palavra. E nessa noite se inicia um pouco atrasado, por causa de alguns problemazinhos técnicos aqui, mas pela misericórdia e graça de Deus se resolveu Glória a Jesus. e nós estamos aqui para engrandecer o nome de Jesus e a gente diminuir cada vez mais. Eu sou Jorge Nascimento e meu irmão Erivelto Lopes, com sua saudação inicial. A paz do Senhor para todos os irmãos, internautas, aí todos que estão daqui a pouco, né, conectados com a gente no programa De Volta para a Palavra, e os que vão assistir depois. Nós estamos aqui mais uma vez pela graça de Deus para transmitir a continuidade desse estudo sobre a doutrina do pecado, hoje apresentando os efeitos do pecado na vida do homem. Coisa muito boa para a gente aprender, porque isso é doutrina bíblica, é o que nós como cristãos temos que aprender e praticar. Como Jesus diz, nossa casa se construída na rocha da obediência à sua palavra. Bendito seja Deus. Glória a Jesus. Como disse o irmão Erivelto, nosso tema hoje é os efeitos do pecado, porque nos programas anteriores nós tratamos da origem do pecado, depois tratamos da arma que o inimigo usou, depois tratamos das definições, do pecado, à luz da queda do homem, e hoje nós vamos estar aqui tratando dos efeitos desse pecado, desde o princípio, na vida do homem, porque isso começou com Adão e nos atinge nos dias em que vivemos e vai continuar atingindo até a consumação dos séculos. Quando Jesus voltar, que fizer tudo o que tem que ser feito, como promete a palavra de Deus, aí o pecado vai ser extinguido da face da terra, Olhe, os prejuízos, que o pecado traz para a vida do homem, eles são incalculáveis, certo? Então nós hoje vamos mencionar aqui somente uma parte, até porque se nós formos, Erivelto, fazer aqui uma lista, ela se torna interminável e a gente não vai conseguir exaurir aqui a quantidade de pecado que o ser humano comete na face da terra, em todos os lugares, mas nós vamos falar aqui alguma coisa que é comum a todos os mortais, principalmente os que ainda vivem na prática do pecado. Eu queria convidar a você que está comigo já e os que ainda vão chegar hoje, a ler a palavra de Deus na carta do apóstolo Paulo aos Romanos, no capítulo 2, Erivelto, no versículo 9, nós vamos encontrar um texto que vai nos trazer uma informação bastante importante ou pertinente para o nosso tema aqui hoje. Romanos capítulo 2, deixem só localizar aqui. Romanos capítulo 2, versículo 9 diz assim: Ele trará tribulação e angústia sobre todo ser humano que persiste em praticar o mal, em primeiro lugar para o judeu e em seguida para o grego. É bem interessante essa informação. Por que li isso agora, Erivelto? Porque a primeira coisa que nós podemos destacar aqui no nosso tema é que o pecado fez o homem
perder a sua tranquilidade. O negócio é muito tremendo. Por quê? Porque antes que o pecado, Erivelto, entrasse no mundo, lá no Jardim do Éden, né? Não existia angústia, não existia aflição, não existia lágrimas, etc, etc, etc. Porém, depois que o homem caiu no pecado, ele foi obrigado a enfrentar tribulação e angústia. Não é assim? Exatamente. Essa perda da tranquilidade é o que se chama de falta de paz interior. Quando um perdeu a paz com Deus, perdeu a paz também consigo próprio. Porque o pecado ele traz desarmonia, até com o ser humano. O ser humano não se sente bem. Muitas das vezes ele sente o vazio. Né? O vazio da falta de Deus e outras circunstâncias da vida faz com que o homem perca essa tranquilidade que ele tinha. Uma tranquilidade de alma. Um estado de espírito tranquilo, sereno, que não se abatia por nada, porque nada havia para abatê-lo. Mas agora que o pecado entrou na vida do ser humano, então a falta de paz, a falta de tranquilidade veio como consequência dessa perda da paz com Deus. É verdade. Porque se existe uma coisa hoje que o ser humano não tem na sua plenitude, chama-se tranquilidade, né? O ser humano hoje tem gente que vive com medo até de uma folha seca que cai perto dele. Para ser assim, usar essa linguagem figurada, né? Por que isso? Porque desde o Jardim do Éden se perdeu essa tranquilidade. Porque antes que o pecado viesse a operar no mundo, o homem, ele desfrutava de uma paz em todos os aspectos naquele jardim, né? Ele desfrutava de uma paz. Então, quando ele pecou, ele começou a sofrer coisas, né? Ou sentimentos, ou eu não posso aqui usar a palavra difícil demais, né? Para não ficar complicado o negócio. Ele começou a sentir coisas e passar por situações que ele não tinha passado ainda por causa do pecado. Não é isso? Verdade. Vamos lá, Erivelto. Então, essa falta da paz, que hoje em dia se fala uma falta da paz interior, e as pessoas vêm procurando essa paz em coisas que não traz, né? Eu vejo, eu escuto pessoas falando, recomendando a prática da yoga, recomendando a prática da meditação, tantas coisas para adquirir essa tranquilidade interior, essa paz, mas isso aí são meios humanos que os seres humanos estão procurando atenuar o problema da intranquilidade, né? Porque esta é uma tentativa, irmãos, que não alcança o ideal, porque essa paz verdadeira só Deus pode dar. Só Deus pode dar. No Salmo 46, verso 10, há a palavra que Deus diz assim: aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Glória a Deus. Louvado seja Deus. Então, essa quietude, que é a paz, essa quietude que hoje nós temos através de Cristo, né? Graças a Deus que através de Cristo nós temos. Essa quietude nos dá estabilidade emocional. Aí nós entramos numa área e que hoje em dia a humanidade está sofrendo muito. É na questão, irmão Jorge, da ansiedade. Perturba o ser humano. Perturba o sono, perturba a sua tranquilidade, até a tranquilidade circunstancial, ela é perturbada. Por quê? Porque o pecado está causando tudo isso. E as pessoas, Erivelto, como
você está colocando aí, eles querem a cura, vamos dizer assim, desse mal que assola. E o inimigo de nossas almas, ele tem apresentado muitos caminhos para que o ser humano entre, né, e procure encontrar uma paz falsa ou passageira. Porque a gente sabe muito bem que essa paz nós só vamos encontrar em Cristo Jesus, né? Então, a primeira coisa que o pecado fez, e não tem nada que o ser humano aqui na terra possa fazer com relação a isso, é ele adquirir tranquilidade sem a ajuda de Deus. Então foi a primeira coisa que o homem perdeu. Então, tanto faz ser pobre como rico, todos estão debaixo da mesma situação. Porque às vezes a gente começa a observar aí algumas pessoas que têm posses materiais mais do que nós, né, Evangelho? E aí, quando essas pessoas hoje com o advento das redes sociais, né, que as pessoas postam tudo que estão fazendo, né, tem pessoas que tudo que faz ele coloca na rede social. Então tem quem tem dinheiro que diz, eu estou em tal lugar agora, eu estou comendo isso, eu estou comendo aquilo, eu estou não sei aonde, estou no paraíso, estou isso, estou aquilo, etc. E quem está do lado da rede social, que é seguidor, né, aí fica lambendo os beijos, como diz o outro, eu queria estar ali e tal. Mas a verdade é que mesmo ele desfrutando de certas coisas que outros mortais não desfrutam, ele também não tem paz. É verdade. Se viver longe de Jesus Cristo, porque a gente sabe que tem pessoas que têm dinheiro, né, que é rico, que conhece Jesus Cristo já como seu Salvador e tem paz. É verdade. Assim como tem quem não tem dinheiro, que também conhece Jesus e tem paz, né? Mas o que eu quero mostrar aqui junto com o Erivelto nessa noite é que a primeira coisa que o pecado fez quando entrou aqui na terra foi fazer com que o homem perdesse a tranquilidade, né? Verdade. E aí a gente viu o texto de Romanos 2,9 que fala sobre isso, né? Todos aqueles que persistem em praticar o mal, né, eles vão passar por tribulação e angústia. Eu sei que esse texto aqui se refere a um tempo mais na frente, né, que se trata de um julgamento das obras e das ações das pessoas aqui. Mas esse texto eu estou mostrando agora para falar dessa tribulação, dessa angústia que o ser humano já sofre desde o jardim do Éden, né? Então, desde quando o homem caiu, ele foi obrigado a enfrentar tribulação e angústia. Verdade. Primeira coisa, do efeito do pecado na vida das pessoas. Segundo, o pecado, ele colocou, né, o homem sob, observe, não é sobre, é sob. Né? Quem conhece um pouco de português sabe do significado de sobre e de sob. Abaixo né? Então, o pecado colocou o homem sob seu domínio. Isso aqui é muito interessante, porque o primeiro pecado, ele alastrou-se e multiplicou-se de tal maneira na vida do homem que Isaías, no seu livro, no capítulo 1, versículo 6, ele diz assim: desde a planta do pé até a cabeça não há nele coisa sã. Porque o pecado, Erivelto, contaminou o entendimento e a consciência do homem. Não foi assim que aconteceu? Exatamente. A consciência foi a primeira parte que foi afetada, porque a consciência, ela registra, né, todos os atos e as palavras, os pensamentos. É uma coisa tremenda a consciência. Ela registra, ela é uma testemunha que Deus diz, né, na sua palavra. E também Paulo escrevendo em Romanos, fala que a consciência do homem, né, vai acusá-los ou vai inocentá-los diante de Deus
Sim. das obras que praticaram, né? Então a consciência registra o pecado. E esse registro é um registro perturbador. Aí vem a questão da falta da tranquilidade, né? E não tem nem como apagar. É perturbador e não tem como se resolver isso se não recorrer a Deus através de Jesus. Então, aqui está essa questão aqui que está sendo colocada sobre o efeito do pecado na vida do homem. Observe o que o apóstolo Paulo escreveu na carta a Tito, versículo 15 do capítulo 1. Ele vai dizer assim, ó, eu vou pegar só uma partezinha do versículo, né? Para as pessoas puras, tudo é puro. No entanto, para os corrompidos e descrentes, nada é puro. Pelo contrário, tanto a razão quanto a consciência deles estão pervertidas. Eu quero pegar esse finalzinho aqui do versículo para falar de uma forma geral com relação à humanidade, né? Que a consciência e a razão dessas pessoas que praticam o pecado de uma forma muito deliberada, assim como nós no outro tempo já fizemos, né? Porque aqui nem eu e nem Erivelto vamos posar de santo aqui, né? Santo do pau oco, dizendo que a gente é melhor do que as outras pessoas. Não. Nós hoje somos salvos por causa do que Jesus fez na cruz do Calvário ao meu favor. Porque eu, com minha bondade, entre aspas, né, que talvez eu ache que tenha, não tenho capacidade alguma de me aproximar de Deus. Mas por causa de Jesus, aí hoje eu consigo me aproximar de Deus porque eu recebo do céu a ajuda dele, assim como ele está disposto a ajudar você também que nos escuta nessa noite e nos vê, a também seguir essa mesma direção. Vai vir a ajuda do céu para você também, para que você consiga ser uma pessoa que agrada a Deus com suas atitudes e os seus atos, né? Mas observa o que Paulo escreveu aqui para Tito. A consciência deles estão pervertida, né? Ou seja, o pecado contaminou o entendimento e a consciência do homem, né? A vontade do ser humano, ela ficou sujeita ao mal. Quer ver? Vamos dar uma lida aqui em outro texto, Erivelto. Aí você dá uma comentada aqui, é um texto conhecido. É a segunda carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 4, versículo 4 e 5, que diz assim: o Deus desta presente era perversa, Deus com D minúsculo, né? Diga-se de passagem, cegou o entendimento dos descrentes, a fim de que não vejam a luz do Evangelho da glória de Cristo, que é a imagem de Deus. Pois não pregamos a nós mesmos, mas a Jesus Cristo, o Senhor, e a nós mesmos como vossos servos por causa de Jesus. Veja o que é que ele diz aqui, né? O Deus desse presente, dessa presente era perversa. Por que presente era perversa? Quando ele falou isso, né, lá pelos idos do ano 50, ou entre 50 e 60 depois de Cristo, já se via isso no tempo dele. E nós sabemos que a perversidade já existia desde os tempos mais remotos que a humanidade viveu. E eu estou me lembrando aqui do capítulo 6 de Gênesis, que Deus diz lá que vai trazer o dilúvio sobre a humanidade, porque o pensamento deles é mau o tempo todo. Não é assim? Exato. Então, a perversidade, né, cegou o entendimento das pessoas. E isso por quê? Porque o pecado, isso que nós chamamos de pecado, ele tem subvertido, ele tem aprisionado as pessoas. Ou seja, ele domina. O que eu acho assim uma coisa, eu vou chamar de incrível, mas não é bem essa palavra, Erivelto, é como as pessoas conseguem achar que são livres sendo prisioneiras. Você já parou para meditar nisso?
Aí onde está a questão que é abordada por Paulo nesse texto, né? Na nossa Bíblia Almeida, atualizada e na corrigida, são duas versões. Paulo fala o Deus deste século. Nessa versão ele adota outro linguajar, mas é a mesma coisa. O Deus desta era perversa, né? O Deus deste século é uma menção a Satanás, que se tornou Deus com D minúsculo deste tempo, desta sociedade caída no pecado. E ele cegou o entendimento dos pecadores que ainda não têm Cristo, para não reconhecerem em Jesus o seu meio de salvação. Então, quando o entendimento, isso é uma cegueira espiritual. É a cegueira espiritual. Você enxerga as coisas naturais, mas você não consegue discernir espiritualmente a vontade de Deus. Então, isso é uma cegueira que domina a pessoa. E o pecado realmente ele domina, ele escraviza. O pecado ele domina o ser humano. O desejo do homem é pecar agora. Os seus pensamentos giram em torno do pecado, principalmente para a sua autossatisfação. E agora isso forma uma cadeia, que hoje é como uma corrente. Pratica-se uma coisa, depois vem outra, e vem outra, da qual o homem não consegue se libertar. Por isso, Jesus diz no Evangelho, se o Filho do Homem vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Glória Porque a Deus. sem Jesus não se consegue. Olhe o que o apóstolo Paulo fala na carta aos Romanos, no capítulo 7, do versículo 19 ao 23. Olha só. Pois o que pratico não é o bem que almejo, mas o mal que não quero realizar, esse eu sigo praticando. Ora, se faço o que não quero, já não sou eu quem o realiza, mas o pecado que reside em mim. Assim descubro essa lei em minha própria carne. Quando quero fazer o bem, o mal está presente em mim. Pois no íntimo da minha alma tenho prazer na lei de Deus. Contudo, vejo uma outra lei agindo nos membros do meu corpo, guerreando contra a lei da minha razão, tornando-me prisioneiro da lei do pecado que atua em todos os meus membros. Teologicamente, o que você acabou de falar é o que Paulo está falando aqui. Você explicou em linguagem prática, ele está explicando de forma teológica. Ou seja, Paulo então se coloca aí como homem natural, né? Relembrando a experiência que ele teve antes de se entregar a Cristo. Que todos os homens de Que é passagem, uma experiência comum, né? a todos nós, né? Isso, quando eu digo homens, eu estou falando de forma generalizada, para que você entenda que tanto mulher como homem não tem esse que não passa por esse tipo de coisa. Porque a semente do pecado já vem com o ser humano quando ele nasce para viver aqui na face da terra. Veja o quanto o pecado ele é perigoso, né? Aproveitando aqui que nós estamos sozinhos, eu e o Erivelto, né, sabendo quem está no chat, conversando com as pessoas, né, e Deus abençoe você que nos acompanha, os que vão nos acompanhar. Lembrando, né, que essa conversa vai ficar gravada aqui, né, todo domingo eu e o Erivelto a gente se encontra aqui para bater um papo sobre temas relevantes da palavra de Deus. E depois isso vai ser colocado em outras mídias sociais para que as pessoas tenham acesso tanto aos vídeos como aos áudios. E depois eu prometo de novo, né, que vou gravar aqui algo sobre principalmente os podcasts que estão nas plataformas de áudio. E você lá vai ter acesso, né, ao podcast, programa De Volta para a Palavra, Evangelista Jorge Nascimento. Se você for no Spotify, que é uma plataforma de áudio, você vai descobrir lá. E aí você vai encontrar todos os programas em áudio e outros comentários bíblicos para a sua edificação. Nos procura lá, depois a gente vai dar uma fala melhor sobre isso. Mas seguindo aqui, Erivelto, quando nós
falamos sobre esse tema de o pecado colocou o homem sob seu domínio, eu citei uma fala lá de Gênesis, ela tá exatamente no capítulo 6, o versículo 5, quando a Bíblia lá diz assim: toda imaginação dos pensamentos do seu coração era somar continuamente. Aí alguém pode dizer assim: mas rapaz, como é que pode esse negócio? Né? O que o texto bíblico está dizendo é que as ações humanas vistas do ponto de vista de Deus, elas não podem se apresentar como justas por causa da queda do homem no pecado. Porque geralmente as pessoas aqui na terra praticam coisas entre aspas boas, não é? Então, mas isso só conta para a vivência terrena. Isso não conta ponto, eu vou dizer assim, conta ponto para que o cara ganhe ponto no céu. Só existe um jeito de eu agradar a Deus. É quando eu reconheço que sou pecador e me entrego a Jesus Cristo como meu Senhor e Salvador e recebo os perdão do pecado através dele. Não tem como eu me salvar ou me justificar sozinho, com minhas próprias forças, com o meu próprio intelecto, com a minha inteligência. Não. A salvação do homem não provém dessas coisas, porque se fosse assim, a coisa ia ser injusta. É verdade. Né? Mas Deus, por ser justo, ele colocou todo mundo no mesmo nível, no mesmo patamar, né? E fez com que todos, sem exceção, tenham que passar por essa situação de ter que entregar a vida a Jesus Cristo. Foi Deus que criou essa sistemática, não é criação da igreja, vamos dizer assim, porque geralmente alguém diz assim: isso é negócio de pastor, né? Isso é negócio da igreja que quer manter. Invenção de crente. É invenção de crente, e cada um que tenha um linguajar aí, um adjetivo para colocar e etc. Mas isso é o que está escrito na palavra de Deus. Se Deus deixou escrito na palavra de Deus, é porque é desse jeito. E eu creio que seja dessa forma. Né? Sob o pecado, ou seja, debaixo do domínio do pecado, o ser humano não consegue se salvar. É ilusão. Não adianta querer praticar a caridade, a religião, porque o pecado está unido, está ligado no coração do homem. Está lá. Jesus diz que do coração procede. Ele falou de uma série de práticas, né? Uma série de práticas, entre as quais está lá a avareza, a loucura, o adultério, os homicídios. Então, tudo isso está imprimido no coração do homem. E ali está o que? A vontade do homem está sujeita a essas forças que impelem, impulsionam o ser humano a pecar. É a ditadura do desejo, irmão. Os desejos da carne, a carne quer dizer a natureza humana não santificada, impulsiona só para fazer aquilo que ela gosta, que agrada a ela. Dessa vontade o homem não pode se livrar se não recorrer a Jesus. Desse jeito. Outra coisa, depois que a gente descobriu, né, que o homem perdeu a tranquilidade, depois que a gente descobriu que o pecado nos colocou sob seu domínio, uma outra coisa que o homem perdeu foi a sua posição de governo. Se você ler Gênesis capítulo 1, versículo 28, está escrito assim: Deus os abençoou e lhes ordenou: sede férteis e multiplicai-vos, povoai e sujeitai toda a terra, dominai sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu e sobre todo animal que rasteja sobre a terra, né? Só que pelo pecado o homem, ele tornou-se, Erivelto, dominado não somente pelo pecado, né?
mas também pelas coisas criadas, Também. se você observar. Deus entregou o governo da terra ao homem, né? Sim, Aí o homem vai, através do pecado, e entrega isso na mão de quem? De Satanás. Porque ele se gloriou diante de Jesus. Mostrou todo esse reino do mundo para ele, a glória, a sua aparência, né? sim. E aí ele disse, eu dar-te tudo porque a mim me foi dado. Quem foi que deu? Não foi Deus, foi o homem. Porque Deus deu ao homem. E o homem pecando sujeitou-se a Satanás. E aí vem a escravidão. Aí hoje em dia o homem se torna escravo até das coisas criadas, como por exemplo, vício de cigarro, por exemplo. O que é cigarro? É uma erva. O que é maconha? É uma erva. O que é cocaína? Vem de uma erva, a coca. Então, isso escravizando o ser humano. Que situação degradante, irmão Jorge. O que é a cachaça? Também Da vem de cana-de-açúcar, outra erva. né? Tudo Olha isso. só, eu quero ler um texto aqui, bem interessante, para a gente endossar isso que Erivelto está colocando aqui. Não é porque de repente você que está me acompanhando vai me acompanhar, vai dizer esses dois caras não estão com o juízo certo, não. Né? É, porque dificilmente se escuta isso num público. Verdade. Certo? Dificilmente, infelizmente, para minha tristeza, você não escuta muito isso em público. Certo? Você vai escutar outras coisas, mas não se escuta muito isso em público. Mas observe um texto aqui. Na carta do apóstolo Paulo aos Romanos, no capítulo 1, versículo 25, está escrito assim: porquanto trocaram a verdade de Deus pela mentira e adoraram objetos e seres criados em lugar do Criador, que é bendito para sempre. Amém. Aí você pode perguntar, como é que eu adoro alguma coisa criada no lugar de Deus? Né? A partir do momento que você se submete à prática desse tipo de coisa, nesse questionamento aqui, o apóstolo Paulo está falando sobre idolatria especificamente, né? A idolatria que é cometida pelos seres humanos com relação a quase que tudo, né? Nesse contexto aqui, ele estava numa época em que até o imperador de Roma, alguns se queriam ser deuses, entre aspas, e existia templos dedicados aos imperadores e se queimava incenso em honra e glória a esse imperador, e muita gente se submetia a esse tipo de idolatria. E isso sem falar nas outras idolatrias, né? Porque hoje não tem templo ao imperador para ser adorado, não. Mas tem muita coisa, né, colocada aí para os seres humanos buscarem e oferecerem culto, né? Oferecerem culto. Só precisa você, né, em alguma rádio aqui de Campinas, não sei lá fora, das 6 da noite, você escuta alguma coisa por aí que você vai ver que eu digo, oxente, então transferir a honra todinha que pertence a Jesus Cristo para uma pessoa que viveu entre nós e era igual a mim, né? Por aí você tira. Então, o pecado, né? O homem ele abandonou, né? E começou a adorar, ser dominado pelo pecado, mas também pela sua criada, né? E em lugar de ser Senhor com S minúsculo, tornou-se escravo da cobiça, tornou-se escravo da inveja, tornou-se escravo da avareza, né? E em lugar de governar sobre o pecado, tornou-se escravo dele. Quer ver? Vamos ver aqui, bem pertinho aqui no versículo 29, desse mesmo capítulo, diz o seguinte: então tornaram-se cheios de toda espécie de injustiça, maldade, ganância e depravação. Estão empanturrados de inveja, homicídio, rivalidade, engano, malícia. São bisbilhoteiros,
eu posso seguir no texto aqui e dizer ainda aqui, ó, no versículo 30, caluniadores, inimigos de Deus, insolentes, arrogantes, presunçosos, vivem criando maneiras de praticar o mal, desobedecem aos pais, são insensatos, desleais, sem amor e respeito à família. Está muito em voga isso, viu? Sem respeito à família, que é uma instituição criada por Deus, certo? Sem qualquer misericórdia para com o próximo. Esse texto que eu estou lendo aqui, Erivelto, é um dos textos que existem as listinhas que é bem comum de ser detectado. Só precisa a gente abrir a porta da rua. É verdade. Né? Abrir a porta da rua. Escravo, as pessoas... Tem gente que diz, eu sou uma pessoa boa. Será? A Bíblia diz, né, que todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. É verdade. Então, não existe pessoa boa. Até Jesus, né? Me perdoe a introdução. Sim. Até Jesus, quando esteve aqui, se recusou a ser chamado de bom. Quando o jovem rico disse, bom mestre, que faria para ele a vida eterna? E ele respondeu, por que me chama bom? Não há um bom senão Deus. Até Jesus, que era a bondade em pessoa, Sim. se recusou a ser chamado de bom. Nesse contexto aí... Ele atribuiu a Deus a bondade verdadeira. A bondade plena. Atribuiu a Deus, mas ao mesmo tempo atribuiu a ele mesmo. Porque queria levar era o jovem a entender que o ser humano em si não tinha essa bondade que ele achava que ele tinha. Né? Para a gente contextualizar bem esse texto que você citou aí. Mas vamos lá. O que eu quero trazer aqui para a nossa meditação aqui, para nós aqui, porque é bem interessante o texto, é que a Bíblia são textos, Erivelto, que as pessoas não estão acostumadas a lerem, a ouvir, né? A respeito disso, porque a Bíblia ela vai no profundo do ser humano. Ele vai lá dentro, do que está acontecendo lá dentro. E ela é como se fosse um espelho para nós. Né? Dois gumes. Isso. Ela é um espelho para nós. Ela mostra a seriedade do pecado. Isso, seriedade do pecado. E quando eu olho para a Bíblia e ela diz para mim que o ser humano está cheio de toda espécie de injustiça, a gente sabe que é assim na face da terra. É difícil você encontrar alguém que tente ser justo na sua plenitude, né? De maldade, porque está cheio de gente má na face da terra. E quando eu falo de maldade humana, não estou falando somente daquele que tem coragem de assassinar outra pessoa, não. Eu estou falando daqueles que maquinam a coisa, né? Que são capazes de qualquer coisa para ganhar, para tirar vantagem de outros, né? De ganância, porque a ganância, ela está de uma forma tão, vamos dizer assim, plantada na vida da humanidade, que tudo que a maioria das pessoas fazem na face da terra tem a ganância por trás disso. É verdade. Se você observar, às vezes, conversando com outras pessoas, Erivelto, sobre a vida cotidiana normal de hoje, nossa, quando você, por exemplo, fala dos carestia, preço, entendeu? Você entra num supermercado, você observa quase que diariamente as mercadorias que são consumidas pelas pessoas aumentando de preço. E por que elas aumentam de preço? Sabe por quê? Porque desde a sua origem, dentro dessa cadeia de produção até chegar no consumo final, existem pessoas gananciosas que cada vez mais querem ganhar. Eu trabalho com isso, Erivelto, e a gente tem notícia, entendeu? De pessoas aqui em Campina Grande
que quando chega um tempo, esse tempo que nós estamos vivendo, que está tendo muita crise econômica no nosso país, tem pessoas que estão escondendo a mercadoria esperando que ela aumente de preço. É, Isso é o quê? Isso é ganância maldade também. e maldade. Mas uma pessoa dessa vai dizer, não, eu sou uma pessoa boa. Aí eu digo, será? Não é? Por quê? Porque o homem, ele, né, perdeu o domínio das coisas, né, nesse texto que a gente está lendo aqui. Outra coisa aqui, Erivelto, é que o texto fala de depravação. Ah, meu irmão, se você for aqui, se eu fosse falar só sobre depravação aqui, a gente gastava o tempo do programa todo, Noite toda. a noite toda. Porque infelizmente as pessoas, elas têm se acostumado com a depravação das pessoas. É. Então hoje está muito comum, cada vez mais comum, as pessoas praticarem coisas que desagradam a Deus, que está fora da palavra de Deus. Olha, irmão Jorge, Sim, sobre depravação. Essa semana eu estava assistindo um programa de uma certa emissora de rádio, que eu não me lembro agora qual é. Nem vou dizer, nem se eu lembrasse eu não ia dizer, né? Questão de ética. 2 radialistas entrevistando um homem. E esses radialistas usando os palavrões mais chulos da vida. E eu olhando assim, eu disse, meu Deus, que depravação. Que a depravação também é verbal. Palavras chulas, de baixo calão. Palavra que não era para estar na boca daqueles homens. Formadores de opinião, comunicadores. A respondia palavrão. aí isso aí é o Eles quê? acham que está tudo normal. Para a sociedade de Isso hoje, a é maioria das pessoas, isso é normal. O normal é isso. A liberdade é você poder trafegar dessa forma no meio das outras pessoas, né? Mas, seguindo aqui, dentro dessa parte de que o homem perdeu a posição de governo, a gente sabe que ele se tornou escravo da cobiça, da inveja e da avareza. Eu quero ler um outro texto aqui, Erivelto. Eu vou deixar esse texto que a gente está lendo aqui para a gente examinar ele outro dia, só ele mesmo, que vai ser interessante. Vai. Né? A primeira carta de Paulo a Timóteo, no capítulo 6, versículo 4, diz assim: é arrogante e nada compreende, todavia delira em questões controversas acerca de palavras. Dessa atitude brotam as invejas, brigas, difamações, suspeitas malignas, né? Batalhas constantes entre aqueles que têm a mente corrompida e que são privados da verdade, os quais imaginam que a piedade é fonte de lucro. De fato, a piedade acompanhada de alegria espiritual é grande fonte de lucro, porque ingressamos neste mundo sem absolutamente nada, e ao partirmos daqui, nada podemos levar. Por isso devemos estar satisfeitos se tivermos com o que nos alimentar e vestir. No entanto, os que ambicionam ficar ricos caem em tentação e em armadilhas e em muitas vontades loucas e nocivas, e que atolam muitas pessoas na ruína e na completa desgraça. Porquanto o amor ao dinheiro, entenda a frase, porquanto o amor ao dinheiro, né, é a raiz de todos os males. E por causa dessa cobiça, alguns se desviaram da fé e se atormentaram em meio a muito sofrimento. Ou seja, o problema não é o dinheiro, o problema é o amor ao dinheiro. É verdade. Então, quem ama demais o dinheiro, ele é uma pessoa avarenta. E a Bíblia diz que a avareza é pecado. Então ele está subjugado, está debaixo do governo do pecado. Ele perdeu a posição de governo quando ele se submete a isso. Verdade. E aí, Paulo toca aí em algumas pessoas, né? Que entende que a piedade é fonte de lucro.
Já naquele tempo existiam os líderes Que da gostava de uma igreja granazinha. que usavam da religião como fonte de lucro. É. Isso não é de hoje, não. Isso é daquele tempo. Isso E aí a gente vê como vem acontecendo, né? é. A reforma protestante, a gente sabe, a gente que estuda, como o Jorge, eu e outros, teve um certo cidadão que praticamente foi a partir da prática dele que detonou aquele movimento, né? Da reforma protestante. Quando chegou na Alemanha, lá na cidade onde Lutero estava, aquele cidadão, Johann Tetzel, prometendo às pessoas, assim que a sua contribuição cair na caixinha, a alma do seu pai e do seu avô vai sair do purgatório. Olha, tem gente hoje aí no meio evangélico, ou que se diz evangélico, que botou aquele homem no bolso, em termos dessa prática, de usar a igreja como negócio. É. Isso é uma dura realidade, é triste falar isso, mas é a dura realidade que a gente vê no dia de hoje. Deixa de pregar a palavra de Deus para a igreja, para valorizar o dinheiro, a contribuição dos fiéis, e não prega a verdade, não fala a verdade. A pessoa vai ficando na igreja em pecado, ele não se conserta com Deus. No fim das contas, o tal cidadão vai prestar conta. Tiago diz que mais duro juízo terá para aquele que é mestre. Ele vai prestar conta a Deus. E aquela pobre alma que vai se perder do pecado, porque quem está em pecado, se não se arrepender, se perde na perdição. E aí vai dois no caminho errado por conta disso, porque ele não fala a verdade. Não vou pregar isso, porque vai sair da igreja. E o que é que vai ser da contribuição? Isso é um laço que Satanás criou. E muitos estão caindo nesse laço. A arrecadação vai cair. Né? Olha, só para você ter uma ideia. Se falarem o que nós estamos falando aqui, a arrecadação vai cair. Então vamos continuar levando o povo no banho-maria, né? Ninguém fala muito sobre isso. E as pessoas estão, muitas delas, enganadas, achando que a prática da liturgia, que se pratica em determinados lugares, é o que salva e que justifica a pessoa diante de Deus. Quando na realidade o que salva, ou melhor, quem salva e quem justifica a pessoa diante de Deus é uma pessoa chamada Jesus Cristo, que morreu na cruz do Calvário, para que todo aquele que acreditar nele, que crê nele, que se arrepender dos pecados e abandonar essas práticas e receber o perdão do céu, vai receber graça direto do céu, para poder fazer a vontade de Deus aqui nessa terra, enquanto nós esperamos a bendita volta dele. E isso é de graça. Não sou contra, e nem Erivelto aqui, a você ofertar ou dizimar em qualquer lugar. Mas nós somos radicalmente contra aos exploradores que se aproveitam da ignorância das pessoas com relação ao conhecimento da palavra de Deus, para tirar delas tudo que eles puderem, até o que elas não têm, prometendo coisas que Deus não mandou na sua palavra, e muitos têm sido enganados até hoje e vão continuar sendo enganados. É verdade. Porque muita gente, viu, na realidade não está em busca de Jesus dentro dos templos, ele está em busca do que estão oferecendo. Porque muitos líderes não estão pregando o evangelho como a gente está colocando aqui. Porque o evangelho consiste em quê? Em mostrar que o homem natural, ele é pecador, está sob o domínio do pecado. Ele não consegue se justificar ou libertar-se sem a ajuda de fora, no caso do céu, desse pecado. E que não tem outra saída para ele, senão ele reconhecer isso, entregar a vida a Jesus Cristo, para poder receber perdão e ter a esperança de um dia morar no céu junto com Jesus. É verdade. Olha, uma coisa que Jesus ensinou aos discípulos, está lá em Mateus capítulo 10. Quando Jesus deu para eles a capacidade de realizarem milagres. De graça dai, porque de graça recebestes.
Foi assim? É. De graça Livro de dai. Atos. Isso aí é Atos. Eu tenho esquecido agora onde é que está, mas está escrito. Recomendação aos 12. É, Aos 12. De graça dai, que de graça recebestes. isso. É? Tem outro Então, texto que diz, é mais bem-aventurado dar do que receber. que receber. Né? Então Jesus estava precavendo justamente Isso. essa questão de pessoas querer usar A cobiça, a cobiça, né? A avareza, a avareza, né? O o desejo de ter ministério lucro. para si tirar lucro para si. Meu irmão, você precisa ser fiel a Deus, como eu, como nós. Pregue a palavra de ser fiel, porque Deus é capaz de sustentar. Olha, Deus sustentou no passado, porque não vai sustentar hoje. Não precisa usar esse subterfúgio, não. Que isso, além de ser um pecado, prejudica as almas, prejudica os irmãos que estão na igreja, as ovelhas que não recebem o ensinamento correto e prejudica a sua vida diante de Deus. Por isso que eu tenho orado, irmão Jorge, pelos pastores. Oro pelos pastores, principalmente por esses que no passado eram fiéis, transmissores da Bíblia, e hoje caí nessa tentação, por maus exemplos que nós temos no nosso país, e deixaram de falar a verdade, pelo amor de Deus. É, Eu tenho orado por eles. tá difícil da gente ver aquele texto que a gente leu aqui ainda hoje, né? Se você tiver o que comer e o que vestir, Fico contente esteja com isso. contente. Não é? É. Isso tá difícil de ver na vida de muitos líderes e de ser ensinado para as pessoas. E nós aqui não temos nada contra vocês. É, Estamos apenas vos exortando, em nome de Jesus, porque é a Bíblia que diz. Nós vamos prestar conta a Jesus, do tribunal de Cristo. nós vamos ler, eu vou ler o último texto aqui para a gente parar, que nosso tempo já foi, nosso tempo de hoje, né? O texto diz aqui em João 8, 8:34. Jesus explicou-lhes: em verdade eu vos asseguro que todo aquele que pratica o pecado é escravo do pecado. Quero deixar esse texto aqui junto com o Erivelto hoje, para você meditar. Você é uma pessoa verdadeiramente livre? Jesus Cristo te libertou? Ou você é escravo do pecado? Para você meditar, isso é Jesus que colocou isso aqui. João escreveu e foi Jesus que falou, né? Porque nós vamos parar por aqui. Quando for domingo que vem, nós vamos continuar explorando esse tema, né? Até porque, meu irmão, aqui a gente não tem pressa para explorar os temas, para ter pauta, não, que a Bíblia é uma pauta bastante extensa e não tem quem esgote ela, né? Não existe esgotamento para a palavra de Deus. Deus abençoe você, Deus abençoe sua família, Deus abençoe os que estavam conosco hoje, né? Pelo menos meu irmão Fernando aqui, ele estava conosco. Amém. Graças a Deus. Deixa eu ver se tem mais algum aqui, porque quando eu olho na tela do computador aqui, o negócio é meio chato, né? Mas só meu irmão comentou aqui, Fernando Gonçalves, Deus te abençoe, meu irmão, que eu espero que você entenda a palavra de Deus para a sua vida, né? Sabendo que já estava lá para tentar falar com alguém que aparecesse, mas Deus abençoe você, Deus abençoe sua vida e até o próximo programa, se Deus quiser, Deus em nome de quiser, Jesus. Em nome de Jesus. Amém, Deus Deus. vos abençoe. Amém. Deus abençoe até o próximo programa de Volta para a Palavra. Não deixe de procurar-nos nas nossas redes sociais, em nome de Jesus.